recebi esse convite para trazer a palavra justamente nessa praça, aonde eu digo assim, tudo começou, porque aqui nesse bairro eu pude conhecer o pastor Diego, a qual foi um homem que, na presença de Deus, aonde muitas pessoas não me davam a mão, onde muitas pessoas me julgavam, e eu vivi uma vida completamente desgraçada, comi o pão que o diabo amassou, e quando eu conheci realmente Jesus, eu digo, eu estava afastado, mas eu não conhecia em verdade, porque diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como eu disse, eu comi o pão que o diabo amassou, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sirvo o pão que amassa o diabo. E eu gostaria de trazer uma palavra, você que tem no seu celular a Bíblia, ou você quiser anotar, você pode participar, abrir comigo no livro de Lucas, São Lucas, capítulo 12, versículo 40. Você também que vai acompanhar aí pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube, o grupo Movidos por Jesus Cristo, o Resgate, tem como intuito de levar a palavra de Deus em todos os lugares, as praças de Belém, e os interiores, e em todos os lugares até os confins da terra. E o grupo Movidos por Jesus Cristo faz essa palavra, trabalha exclusivamente na rua. Por quê? Porque aonde muitas pessoas acham que não tem solução, eu quero dizer que hoje Jesus garante a sua solução, porque eu sou testemunho vivo que Deus, Ele tira do alto do trono para te colocar entre príncipes e princesas. Eu gostaria de ler aqui em Lucas 12:40. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 40. Preste atenção. Gostaria que todos prestassem atenção. Amados, você tem 24 horas no dia. O dia tem 24 horas, entre o dia e a noite. 12 horas no dia e 12 horas da noite. Dá tempo para você trabalhar, assistir uma televisãozinha, namorar um pouquinho. Dá tempo até de fazer umas besteirinhas da vida. E muitas das vezes nós nos tiramos 1 hora, meia hora, 10 minutos para agradecer o Criador que te dá o fôlego de vida. Você tem tempo para tudo, você tem tempo para os seus afazeres, para o seu trabalho, mas você ultimamente não tem dado tempo para Deus. Você, quando mexe no celular, vê uma palavra, um hino, você passa. Quando é uma brincadeirinha, ou quando é uma pegadinha, você assiste, você curte. Mas quando fala de Deus, parece que todo mundo fica chateado, você fica com pressa de ir embora, você já não quer ouvir, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias ia haver comichão nos ouvidos do povo, porque é fácil você ouvir palavras que o teu ego, que alimenta, que amacia o teu ego. Mas eu quero trazer uma palavra que vai te trazer salvação. Lucas 12:40 diz assim: portanto, estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagina. Portanto, estais também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imagina. Lucas 12:40. Jesus está voltando e eu não poderia deixar de chegar nesta praça, onde eu digo que a minha vida circular aqui 24 horas era uma vida completamente sem rumo.
sem perspectiva, onde eu vivia 24 horas drogado e alcoolizado. Talvez você está passando por um momento difícil. Talvez você está passando por uma situação que você só encontra uma felicidade no uso de uma droga, no gole de uma bebida alcoólica, ou numa música que agita. Mas quando acaba tudo isso, você se encontra da mesma maneira, na mesma situação, e parece que não mudou nada, só piorou. E você alimenta a esta vida com mais prazeres mundanos, com mais coisas que vêm alimentar o teu ego, que vêm te trazer uma alegria momentânea. Mas eu quero dizer para você que as coisas do mundo passarão, mas Jesus diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Jesus está dizendo que Ele vem num momento, numa hora em que ninguém espera. Estão todos curtindo a vida, se dando em casamento, se prostituindo, se drogando. Ei, parece que essa vida para você é boa. Por isso a palavra de Deus diz que há caminhos que no começo parece bom e agradável aos teus olhos, mas no final dele é a morte eterna. Paz do Senhor, soldado. Amados, eu não quero tapar o sol com a peneira nesta noite. Eu poderia estar pregando chave de automóvel para você, casa própria, moto para carro. Eu poderia estar pregando prosperidade. E aí muitas pessoas iam chegar aqui perto e dar glória a Deus e ficar feliz. Mas não. Não, branquinho. A maior riqueza do homem. Aí eu fiquei assim, eu disse, é a presença. Eu vi um parceiro lá no cremação, fui pregar. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas no final perder a sua salvação? Quando eu saí do Marajó, eu não consigo trazer ele. Eu saí, eu tinha 32 mil, uma conta poupança, eu tinha 3 padarias, eu tinha 2 motos, ia comprar um carro, eu tinha 80 Rolex, que eu colecionava relógio, eu tinha 16 moedas de ouro da Europa, que também estava colecionando moedas. E eu vivia numa vida boa aos meus olhos. E por algum momento da minha vida eu achei que eu não precisava mais de Deus, que eu não precisava ir tanto para a igreja, orar. O que eu tanto vou para a igreja? O que esses cristãos tanto oram? Eu disse que eu ia dar uma volta. Cheguei com a minha esposa, disse: ó, eu vou dar uma volta. Peguei 16 mil, coloquei no bolso, peguei os 80 Rolex, deixei para ela só 16 mil, as padarias e as moedas. E quando eu chego em Belém, eu paro no Vero-Penso. Eu disse: eu vou fazer uma extravagância aqui. Eu vou beber umas biritas, fumar uns baseados, e depois eu guardo um dinheiro e volto de novo para minha vida. É só por um momento. É isso que o diabo faz na tua mente. É só hoje, é só um tel, é só um tiro, é só uma cheirada, é só um trago, é só um gole. Mas acredito que eu gastei 10 mil reais em 3 dias. Fumando, bebendo e prostituindo. E dentro de 20 minutos que eu adormeci,
com a cabeça no balcão do bar, onde eu estava, no aeroporto da Feira do Açaí. Eu fui roubado. 20 minutos, quando eu acordo, porque eu desperto, não tinha sapato, não tinha mochila, não tinha celular, não tinha relógio, não tinha mais os 3 mil que faltavam, que ainda restavam. Eu estava só de sorte. Era só um teco, era só um tiro, era só um olho, era só uma farra. Eu já ia voltar. Só que o inimigo estava arquitetando contra a minha vida. E de um homem bem sucedido, um empresário, um pastor, eu fui viver na rua. Fui catar lixo para comer. Quantas vezes eu cheguei numa padaria e disse assim: ei, tem algum pão aí? Não precisa ser de hoje. O padeiro sabe que sobra pão na padaria. E alguém diz assim: não tem nada, não tem pão aqui. Posso dizer que na farmácia não tem pão, mas na padaria não falta. E eu esperar, amado, a padaria fechar, para alguém de lá vir colocar o saco do lixo fora, abrir aquele saco de lixo e escolher alguma coisa para comer, comendo pão verde, porque quando o pão, quando entra em fase de decomposição, ele fica verde. Amados, aqui mesmo nessa praça, ali ó, naquela calçada, daquela farmácia ali ó, de manipulação, eu passei 3 dias vomitando verde, porque bem ali eu encontrei um saco preto, estava 3 dias me drogando e eu tive fome. Eu abri um saco preto, bem ali logo, ainda na frente aí. E eu achei uma banda de frango assado e um molho de pimenta. E aquela ânsia de fome, drogado ainda, eu comendo frango desesperado. Aquilo parece que estava tão gostoso. E por algum momento eu senti algo andando no meu rosto, aqui perto da minha boca, e eu fui passar a mão, irmão, era bicho. Eu comi aquele frango podre e vim embora. Me deitei ali, aonde está aquele jovem, ó. Era ali que eu fazia a minha casa. E começou a entrar em convulsão no meu estômago, e eu comecei a sentir dores, eu comecei a vomitar. E era época de inverno. Inverno, para quem mora na rua, sabe que inverno é brabo. Uma hora o papelão está molhado, a outra hora não tem ninguém, só você e outros zumbis, como era um zumbi. E eu me joguei ali na calçada, já perto daquele poste ali, ó, aqueles 2 postes que estão arredondados e um quadrado, ali perto, onde vai passando aquele casal. Eu me joguei lá, eu disse: alguém me ajuda, eu estou morrendo. Pessoas passaram por mim e se afastavam, porque eu estava podre, eu estava me defecando, todo orinado, todo com vômito. Quantas pessoas passaram por mim? Talvez padre, talvez pastores, talvez médicos, talvez enfermeiras, talvez empresários, talvez evangélicos, talvez católicos. Dentro de 3 dias, milhares e milhares de pessoas passaram por mim. Algumas pessoas até mesmo me chutaram. Vem aí, ó. Ninguém me ajudou. Sabe o que aconteceu? Isso não tem jeito. Eu fui uma pessoa que eu peguei raiva. Eu odiei a face da terra. Para mim, não existia ninguém bom, ninguém leal,
ninguém amigo, nenhum companheiro. Eu estava abandonado, eu estava jogado e não existia outra pessoa mais, porque eu ficava com raiva de todo mundo. Eu fiquei revoltado, eu andava na rua gritando e falando. Entrou o espírito da loucura na minha vida. E era a raça que eu tinha mais raiva, pastor. Era evangélico. Eu odiava os crentes. Porque eu vivia uma vida que eu achava que ninguém mais acreditava, que ninguém mais me ajudava. Eu culpava a minha família. O cara que mora na rua, a primeira coisa que ele culpa é a família. Minha família não era culpada. O culpado era eu. Eu era o culpado daquilo que eu estava passando. Ali, ó, naquele restaurante eu jogava lixo dele. Eu tinha um carrinho de bebê que eu reciclava e em alguns momentos eu jogava lixo desse restaurante aí. Ia jogar lá do outro lado para ganhar um trocadinho, para comprar comida, não, para usar droga. Tinha um lanche bem aqui, ó, que às vezes ele me dava. Eu vivia de migalhas. E eu disse, eu vou me jogar. Eu vinha atravessando com o carro, eu estava tão revoltado que vi um ônibus. Eu me joguei. Não sei o que aconteceu, amado. O ônibus passou e eu fiquei inteiro. Não é possível que nem conseguir morrer eu consigo, nem me matar eu consigo. Fui lá pro barreiro, passei a manhã toda usando entorpecente. Deixei a água encher, o canal, a água grande. Fui lá naquela feira ali, ó, que tem aquela ponte. Eu fui me jogar. Me joguei, bati a cabeça, o meu ouvido encheu de terra, engoli toda a água do canal, não toda, né? Uma boa parte que eu consegui. Alguém me tirou lá na beira, me puxou e me jogou lá. A estatística do morador de rua é morrer na calçada. Eu cheguei a pesar 35 quilos. 35 quilos eu pesava. E naquele dia que eu estava lá na beira da mata, perto do canal, eu vi uma cobra, uma surucucu, sei lá. Sei que ela era muito longa, muito grande. E eu não conseguia mais me mexer. E ela vinha à minha direção com a boca aberta. Eu disse, e agora? Acabou tudo. Não tem mais jeito. Olhei para o céu e vi as nuvens ficando negras. Eu já não acreditava mais em Deus. Olhei e disse, Deus, mas se tu existe, me dá uma nova chance. Eu não acredito mais em nada, nem em ti, Deus. Mas me dá uma chance. É só uma chance que eu quero. Amados, quando ela chegou perto de mim, não sei de onde saiu uma mucura branca, grande, e se atravessou como que se... Não leva ele, é eu que tu vai levar. A cobra abocanhou a mucura, e eu só vi o grito. Na hora que a mucura deu o grito, eu me despertei, as águas pretas
começou a sair do meu ouvido, eu comecei a ouvir o grito da multidão. E eu saí, subi, mas eu voltei para a boca. Consegui um dinheiro ali, aqui, fui usar droga. Um dia eu conheci esse pastor, que está aqui, ó, pastor Diego, e ele, parece que esse homem me perseguia. Para onde eu andava, eu via ele. Eu tentava me esconder dele, lá estava ele. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou conseguir fugir desse homem? Se eu vou para o Arreiro, já sai ele. Se eu vou para Vila na Barca, lá está ele. Se eu vou para debaixo da ponte, lá está ele. Foi o único pastor que eu vi descer debaixo da ponte. Todo mundo usando droga. Todo mundo com seu cachimbo, seu Popeye, seu baseado. E o pastor descer lá debaixo da ponte. E aí a gente tentando esconder, né? Com medo. Sabe que a droga deixa em uma parada nervosa. E com medo. E mais em respeito ao homem de Deus, ele dizia assim, ó, não se preocupe não, eu não estou aqui para julgar vocês. E por um momento o pastor nos deixou à vontade. Ele diz assim, ó, pode usar aí que vocês estão usando, que depois eu vou falar para vocês. Aí nós tinha que gasalhar a droga, porque enquanto nós não ouvíssemos o pastor, ele não ia sair de lá. Então falei, pastor, ainda tá com um pedaço de droga aqui, mas tendo que ouvir o pastor. O pastor me levou para casa dele. Passei 2 dias, não aguentei, a abstinência era tão grande que eu fugi da casa dele. Peguei uns fios de cobre que tinha lá, né, pastor? Vendi, deu R$20 pouca. Entrei para dentro do mato, perto do canal, por dentro de planta com tiririca, com espinho, aqui você não entra. Aqui ninguém vai entrar. Tenho certeza que ele não vai conseguir entrar no meio da tiririca, da formiga, dos espinhos. Aqui, quando eu vou acender, achando que vai relaxar, né? Aí vem o pastor Vicente. Meu Deus, ele não vai entrar aqui. Vicente. Aí eu deixei um pedaço lá e, pastor, o que foi? Bora embora para casa, meu filho. Foi aí que eu vi que eu passei novamente a acreditar na humanidade. Não prestava. Se eu entrasse na casa de alguém, eu ia roubar. Mas como que aquele homem que me levava para casa dele, eu já trouxe os fios de cobre dele? E ainda vem aqui, ele tem coragem de vir aqui. Levantei e disse, pastor, uma coisa para lhe dizer. Está aqui ele filmando. Peguei assim no ombro dele e disse, pastor, não perca tempo comigo. O senhor lembra disso? Eu sou um mendigo. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para mim. Ele disse, Vicente, eu só vou sair daqui se tu dizer que tu não quer Jesus. Se tu não quer nada com Jesus, eu vou me embora. Mas durante tu querer Jesus, eu estou aqui. Eu quero, mas eu não dou conta. Sozinho eu não consigo, pastor. O pastor me mandou para o centro de recuperação. Lá vai Vicente para o centro de recuperação. Quando eu vou fazer quase um mês de recuperação, a abstinência bate. Liga para o pastor, eu estou indo embora, pastor. Fica mais um tempo aí, Vicente. Não dá para ficar aqui, fica aí, Vicente. Não, pastor. Pulei foi o muro do centro de recuperação, lá em Benevides. Andei 6 quilômetros a pé, andei mais 10 quilômetros, peguei um carro, peguei um ônibus. Quando o pastor viu, eu estava lá debaixo da ponte de novo. Com meia hora de tempo que eu estou lá, achando que estava curtindo um blaze. Quem é que desce? Pastor Diego.
poder de ir, não esconde que eu já te vi. Mas não se preocupa, meu filho, porque Deus é contigo. Cada palavra que o pastor dizia para mim ia entrando, ia germinando, ia doendo, mas eu ia colocando algo, ia plantando algo no meu coração. Quando o pastor subiu, eu continuei usando droga. Só que na última droga, no último blade, eu olhei para mim e disse: eu não dou conta. Sozinho eu não consigo. Senhor, hoje eu quero que seja o último dia que eu vou dar um blade no cachimbo. Eu quero que seja o último dia que eu vou dormir em cima de um papelão. Eu fiz prova com Deus. Se tu existe mesmo, se foi tu que me livrou do ônibus, se foi tu que me livrou da morte, do afogado, se tu me livraste da boca da surucucu, se foi tu que trouxe aquele pastor para a minha vida, então, Senhor, move alguma coisa, provoca alguma coisa, ou então me tira dessa terra. Fui embora, fui para a Praça do Marex. Cheguei lá, sentei, tem um rodão lá. E vai passando a noite e vai esquecendo o que fala lá com Deus lá atrás. Só que você pode esquecer. Só que Ele não esquece. Deus não esquece. Deus não esqueceu de você. Não importa a situação que você se encontra, Ele não esquece de você. Já estava eu lá no rodão, tinha esquecido o que tinha falado para Deus. Já estava batendo a abstinência de novo. Tem que fazer um corre. Olhava para o lado, deixo tremendo. Vai passando um colega meu, um conhecido, um colega da rua. E eu chamei ele, fulano, não falo o nome dele. Ele é japonês, chega aí, japonês. Diga aí pra onde vai, olha, japonês, vai ter uma boa ali para nós. Qual é a parada, Diego? Olha, o negócio é o seguinte. Vamos roubar ali perto da... Onde lá o aeroporto? Arthur Bernardi tinha um casarão, uma zebre abandonado que dava acesso para o aeroporto. Quase 4 horas da manhã. Entramos. Eu tinha esquecido que tinha falado para Deus, mas Deus não esqueci. Entramos lá, pegamos computador, televisão, enchemos naqueles carrinhos, sabe aqueles carros de ferro que leva a mala do povo do aeroporto? 2 carros, tudo lá. Quando está saindo, alegre, um gerador de energia, um motosserra, batemos uma boa. 5h30 da manhã. Quando se pula para o outro lado, que a gente ajeita as coisas em cima do carro, a ronda do aeroporto. Uau! Pronto. Acabou. Acabou. Mas não acabou. Era agora que estava começando. Eu disse que eu não queria mais castigo. Que eu não queria mais dormir em cima do papelão. Fui preso. Desci a Marambaia. Passei um beijo na Marambaia. E lá, querendo ou não tem droga. Não tem papelão. Dormia no chão, mas não tinha mais papelão. Era Deus trabalhando na minha vida. Me reconciliei. E aonde a regime da cadeia hoje é fechado. E era 24/48 no pó. Orando para Deus. E Deus me levantou dentro da cadeia. Dentro de 2 meses ganhei 39 almas. Levantei uma igreja dentro da cadeia. Me tornei pastor. Dentro da cadeia. Baixei a Cidade Nova. Aonde é difícil você andar de cela em cela. Os próprios policiais penal trocavam eu de semana em semana para uma cela. Policial penal que não tem contato com preso colocava nome de familiares no meu bolso para me orar. Quando eu saí da cadeia, o policial disse para mim: agora, o que vai fazer? Tu vai voltar para cá? Eu disse: vou.
mas não como réu, não como preso, mas eu vou voltar para pregar a palavra de Deus. Fui para Barcarena, passei 6 meses, voltei de Barcarena para encurtar mais o testemunho, porque é grande. Hoje eu moro em Ananindeua, tenho um salário bom porque eu sou padeiro, trabalho, moro em Águas Brancas, sou padeiro. Tenho a minha esposa que hoje está me acompanhando aqui. Mas o melhor de tudo não é o salário, não é a minha esposa, não é a vida boa que Deus me deu. O melhor de tudo é que eu estou servindo um Deus vivo que não me abandonou quando eu estava na rua, porque eu estava abandonado pelo ser humano, mas Deus jamais me abandonou e Ele jamais vai se abandonar. Então eu fiz irmãos, Ele está vindo em qualquer momento, mas Ele ainda não veio, porque talvez falta você. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. O melhor de tudo, de todas